mais uma aula de matemática, continuando números decimais. Então, vou fazer aqui uma revisãozinha rápida. Números decimais, 10, 100 e 1000. Eu vou trabalhar esses números, tá? 1 sobre 10, né? Numerador e denominador. É minha fração, forma fracionada, 1/10, certo? Na minha forma decimal é 0,10, se eu for representar esse número, ok? Antes da vírgula, número inteiro. Depois da vírgula, número decimal, ok? Deu para entender aí essa revisãozinha rápida? Vocês vão fazer agora da 99 a 100, 99 e 100, ok? Vamos fazer aí rapidinho. A 99 e a 100, pra gente continuar nosso conteúdo. Vamos lá? Забуду и моя любимая моё, твоё имя и моя любимая моё. Vamos lá, corrigir agora. Página 99. Escreva, questão 2. Escreva um número decimal para representar cada fração decimal a seguir. Então, se no aqui, ó, eu tenho 1/10 de fração. Então, na minha forma decimal vai ser 0,1. No item B, eu tenho 5 centésimos. Na minha forma decimal, vai ser o quê? 0,05. No item C, eu tenho 18 centésimos. Que vai ficar 0,18. No item D, eu tenho 11 milésimos, que vai ficar 0,011. Outra dica aí que eu vou dar para vocês. Depois da vírgula, o que é que você vai fazer? O 10 é só um número, então ele fica logo depois da vírgula. O 100 são 2 zeros, então eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. O 1000 são 3 zeros, então eu tenho que ter 3 casas depois da minha vírgula, certo? Mais uma dicasinha aí, né? O item E, né? 119 milésimos. E o item F, 33 milésimos. Então, voltando à dica que eu dei, eu tenho 3 zeros. Então, eu tenho que ter 3 números depois da minha vírgula. Então, eu tenho 0,3 números. Eu tenho aqui, ó, os 3 números, 119. 3 números, 3 zeros. Certo? Aqui, eu vou do mesmo jeito, ó, 0, tenho que ter 3 números da minha vírgula. Só que aqui eu só tenho 33, eu só tenho 2 números. Então, eu vou colocar o 0 e o 33 para poder dar 3 números depois da vírgula. Ok? Terceira, no sistema monetário brasileiro atual, 1 centavo equivale a centésima parte de R$1. Ou seja, 1 centésimo de real. Então, ele bota aqui, ó, na forma de fração, que é o que vale ao que, ó, eu tenho 2 zeros, né? Então, eu vou botar 0,01 para poder ficar com 2 números depois da minha vírgula. Escreva uma fração decimal de um número decimal que representa cada moeda em relação a R$1. Então, na primeira aí é 5 centavos. Então, 5, né? Que vai ficar igual a 0,05. Olha aqui as duas casinhas, O próximo é 25 centavos. Que é 25 centésimos, tá? 25 centésimos, 0,25. O próximo número é 10 centavos. Então, melhor apagar, né? Senão vai ficar muito imprensadinho. O próximo número é 10 centavos. Que vai ficar 0,10.
E o próximo número é os 50 centavos. Então, você vai colocar aí na forma de fração e na forma decimal, tá? Ok? No item B, escreva uma fração decimal e um número decimal que represente a quantia em cada quadro. Então, a mesma coisa, ele quer a fração e quer na forma decimal. Então, eu tenho uma moeda de 25 e uma moeda de 10. Se eu tenho uma moeda de 25 e uma moeda de 10, como é que eu faço na forma de fração? 25 mais 10, 35, certo? Mais igual a 35. Na forma de fração, 35 centésimos. E na forma decimal, 0,35. Certo? Então tá aí, que aqui soma. No outro quadrinho, eu tenho 50, 60, 70, 80, 90. No outro quadrinho eu tenho 90. Então, na minha forma decimal, ou na minha forma de fração, e na minha forma decimal, ok? Então, ele queria que vocês somassem, né? Na página 100, questão 4, para representar a parte pintada de azul em cada figura, escreva um número decimal com algarismos e por extenso. Então, no quadro A, ou na figura A, no quadro não, na figura, né? Eu tenho quantas partes pintadas de azul? 4. Então, eu tenho 0,4, certo? Na B, na figura B, eu tenho 2 inteiros, né, que estão todos pintados, e o outro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2 inteiros e 6 décimos, 4 décimos, certo? E no item C, eu tenho 1 inteiro e 25 centésimos. Então, forma decimal e por extenso tem 4 décimos, 2 inteiros e 6 décimos, 1 inteiro e 25 centésimos, certo? Não esqueçam de colocar os certos. 5. Cada recipiente a seguir tem capacidade para 1 litro e está com líquido. Escreva uma fração e um número decimal para representar a quantidade de líquidos em cada um deles. Então, vamos lá. No primeiro recipiente tem 5 décimos. 5 décimos. No segundo recipiente tem 2 décimos. No terceiro recipiente tem 9 décimos. E no outro recipiente tem 4 décimos. Certo? Aí é na forma de fração, né? Que ele quer na forma de fração. Agora ele quer na forma decimal. Como é que eu coloco esses números na forma decimal? 0,5, 0,2, 0,9 e 0,4. Então, tá aí, ó, forma de fração e forma decimal. Vou passar um tracinho aí, ó. Certo? Deu pra entender aí? Então, cada um aqui, ó, é um recipiente, forma de fração, forma decimal. 6. Escreva um número decimal sabendo que esse número tem 3 algarismos na parte inteira e 3 na parte decimal. A soma dos algarismos é 10. Todos os algarismos são diferentes de 0. Então, eu vou colocar algumas sugestões de resposta. 212, 221, 321, 121 e 411. Pronto, ok? Agora vamos lá para a página 101.
comparação de números decimais. Dado dois números decimais diferentes, podemos determinar se eles representam o mesmo valor ou se um deles é maior do que o outro. As figuras abaixo possuem medidas iguais. A figura A foi dividida em 10 partes iguais e a B em 100 partes iguais. Pinte de azul a parte que representa o número decimal de cada figura. Então, você vai pintar aí, né? Na figura A, ele tem 0,7. Que é a figura A. E na figura B, ele tem 0,70. Certo? Então aí, na figura A, você vai pintar, ó, o que é que você vai observar? Aqui, ó, o que foi que eu falei sobre isso aqui, ó? Aqui é 10, aqui é 100. Certo? Se eu for colocar em forma de fração, vai ficar 7 décimos e aqui vai ficar 7 centésimos. Se for na forma de fração. Certo? Então, o que é que ele me diz aqui? Se ele me diz que aqui eu dividi a minha figura em 10 partes. E vou pintar quantas? 7. Certo? Aqui, ele me diz que dividiu a minha peça, a minha barra, ou a minha placa, em 100, certo? E pintou quantos? 7. Só que na hora que eu for pintar, ele fez os quadradinhos menores na B do que na A. Por quê? Porque aqui ele dividiu em 100, aqui ele dividiu em 10. Mas é a mesma coisa, você vai pintar contando pelas linhas, é a mesma coisa, no lugar de você contar quadradinhos. Porque se você for contar quadradinhos, você vai ter que pintar 70 quadradinhos. Certo? Ó, deixa eu mostrar melhor aqui. Ele pegou a placa e dividiu em 100 quadrinhos, 100, certo? Dividiu em 100. No lugar de eu contar quadradinho por quadradinho, eu conto aqui as linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pintar 7 linhas. Entenderam? Ou 70 quadradinhos. Na segunda, o que podemos notar ao observar as partes que você coloriu de azul em cada figura? O que é que você pode colocar? Que elas são do mesmo tamanho, são equivalentes, representam a mesma parte do todo, né? Então, tudo isso está correto, certo? Como as partes coloridas de azul nas figuras anteriores representam a mesma parte do todo, dizemos que os números decimais 0,7, né, 7 décimos, e 0,70, 70 centésimos, são equivalentes. Então, em um número decimal, quando acrescentamos ou retiramos zeros à sua direita, o número se mantém. 3,04 é igual a 3,040, que é igual a 3,0400. 21,88 é igual a 21,880, que é igual a 21.800. Então, aí é só mais... Na página 102, no quadrinho aí amarelo. Ao comparar dois números decimais, precisamos inicialmente comparar a parte inteira. 4,5 e 9,3. Então, você vai comparar aí, olhando. Primeiro você olha a parte inteira, depois você olha os décimos, depois você olha os centésimos, depois você olha os milésimos, caso tenha, certo? Então, ó, ele me dá um número, vamos botar logo aqui, 7,049 é um número, e o outro é 7,044. Aí você vai começando, ó. Você olha primeiro o inteiro. São iguais? Ok. Passa para o próximo número. São iguais? Ok. Passa para o próximo número. São iguais? Ok. Agora vem para cá, ó. Então, qual é o número maior? Certo? Então, você vai olhando número por número para saber qual é o número maior e qual é o número menor. Outro exemplo que ele dá. 4,5 e 9,3. Você vai olhando a parte inteira, parte decimal.
para você ir comparando, certo? E assim você vai fazendo. Agora você vai fazer a 102 e a 103, ok? Façam aí que a gente corrige. Забуду и моя любимая моё, твое имя и моя любимая моё. Pronto, vamos lá, corrigir. 1. Compare os números em cada item, escrevendo o símbolo maior que, menor que ou igual entre eles. Ele queria que você observasse e colocasse maior que, menor que ou igual. Olha o que eu falei. Compara primeiro os números inteiros, depois os números decimais. Olha se são décimos, centésimos, milésimos. Olha se os números são iguais. Certo? Então, no item A, eu vou colocar aqui. Certo? Então, para você responder essa questão, você teria que olhar tudo isso. Primeiro você olha os números inteiros. Se forem iguais, vai para o próximo número, certo? Olha se são 3 casas decimais, se são 2 casas decimais, se é só uma. Tudo isso você vai ter que ir comparando, certo? Na segunda questão, né, ele queria que você colocasse os números, né, que ficam entre aí os números que ele está dando. Por exemplo, entre 1 e o 2, entre o 230 e o 231. Eu vou dar algumas sugestões de resposta, certo? Que você pode colocar aí dentro. Então, aqui você pode colocar o 101 e o 101, ó, 1,1 ou 1,3, certo? No item B, você pode colocar 230,2 e 230, ficou muito imprensado, né? Vamos apagar mesmo. 230, vírgula o quê? Vírgula 5. Aqui no item C, você pode botar 10,3 ou 10,4. Isso aqui são sugestões, tá? Não precisa ser igual a esse, não. Só tem que estar entre os dois números aí que ele tá dando, certo? Pode ser 79,5 ou 79,9. Você escolhe aí o número que coloque dentro, ok? Tô dando 2 opções, mas tem mais opções, certo? Contanto que esteja dentro do número que ele tá dando. Repetir, que é para não ter. Pronto. Aí eu dei algumas opções de resposta, repetindo. Não precisa ser igual ao que eu coloquei, só tem que estar entre os números que ele está dando, certo? Na questão 3, ele quer que você complete, né? Você compare aí e complete de novo com maior que ou menor que. Então, vamos lá. Eu já disse para vocês que vocês têm que observar os números inteiros, né? Os números decimais. Pronto, você vai comparando, observa os dois números e vai comparando aí, certo? Então tá aí. Que é a questão 3, tá? Vamos lá para a questão 4. A questão 4 você ia ter que observar as fichas e colocar na reta, certo? Quem é que ia ficar em cima e quem é que ia ficar embaixo. Aqui são 3 quadrinhos. E aqui são mais 3 quadrinhos. Então, você ia colocar dentro desses quadrinhos. Tá aí os números. Você ia pegar as fichas, né, que ele deu com os números e ia colocar nos lugares corretos. Na quinta questão, veja como Maria decompôs o número. Então, eu decompus todo o número e agora você vai fazer igual. Certo? Então, vamos lá, fazer igual. No item A, vai me decompor esse número. 8 mais 0,3 mais 0,02, certo? Estou decompondo o meu número. O 8 é meu número inteiro, o meu 3, ele é um décimo e o meu 2 é um centésimo, certo?
1 é um número inteiro, mais 2 décimos, mais quanto? 8 centésimos, mais quantos milésimos? 6. Certo? No item D, 20 inteiros, mais 1, mais, não tem décimos, mais centésimos. Tem 21 inteiros, então é 20 mais 1, né? Mais, não tem décimos, mais 4 centésimos, certo? E o item D, 70 mais 7, que é a minha parte inteira, mais 9 décimos, mais, não tenho centésimos, mais, ixi Maria, imprensadinho, 0,005. Então tá aí, eu fazendo a decomposição dos números. Aí na questão 6, ele lhe deu o número, a decomposição do número, que é que você represente. Faça o contrário, né? O inverso da questão 5. Pronto, número que formou. Ok? Fácil e rápido, né? Então aí concluímos mais uma aulinha de matemática. Próxima aula, continuaremos com os números decimais. Ok? Muitos beijos!